Olá, oitavo ano! Hoje nós trabalharemos com a colocação pronominal, especificamente com a ênclise, no capítulo 18. Inclusive, é um assunto que nós já iniciamos o estudo nas aulas passadas e também vocês já fizeram um estudo relacionado às regras de utilização da ênclise, ou seja, quais são os casos em que a ênclise deve ser utilizada. Lembrando que trata-se da posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Então, quando se trata da questão da ênclise, que é quando o pronome ocupa a posição que vem após o verbo, a regra geral é a de que o pronome oblíquo seja empregado sempre depois do verbo, ou seja, na posição da ênclise. Porém, nós temos alguns casos específicos, algumas regras que orientam o uso em relação a essa posição. Então, em quais casos que nós devemos utilizar a ênclise, então? Quando nós temos orações iniciadas por verbos. Então, aqui no caso, nós temos emocionei-me durante a viagem naquele dia. Então, o pronome átono não inicia a oração. Então, nós nunca podemos iniciar uma estrutura, uma oração com o pronome átono. Então, no caso aqui, nós temos emocionei. Emocionei é um verbo e então o pronome precisa vir após esse verbo. Da mesma forma como nós temos o outro exemplo aqui na sequência. Naquele dia, emocionei-me durante a viagem. Da mesma forma, nós temos aqui a estrutura da frase que começa a partir do verbo também ali em emocionei-me. Por isso é que nós utilizamos o pronome nessa posição, porque nós temos ali uma expressão que faz referência à indicação da circunstância, no caso, naquele dia, que é um adjunto adverbial e não pode aqui ser contado como parte da estrutura da frase. Temos também, se na oração houver interrupção antes do verbo, nesse caso, especificamente quando nós temos a vírgula que faz aqui ela traz uma condição aqui de expressão que fica intercalada. Então, quando nós temos assim, as passagens, infelizmente, perderam-se em meio às bagagens. Então, por nós termos essa interrupção aqui da expressão infelizmente, que está aqui sinalizada com as vírgulas, nós também temos que optar obrigatoriamente pela ênclise, ou seja, posicionar o pronome após o verbo. Quando nós temos orações imperativas afirmativas, lembrando que as orações imperativas são aquelas que expressam ordem, ou também um pedido, quando faz uma solicitação ou uma súplica. Então, nós temos, por favor, entregue-me as passagens. Então, aqui nós temos uma oração imperativa. No caso, está solicitando que as passagens sejam entregues. Esta noite, acompanhe-me até a estação. No mesmo caso, nós temos também uma oração imperativa, ou seja, alguém faz um pedido para a outra pessoa que a acompanhe até a estação. Diga-lhe que eu aguardo na estação. Aqui também nós temos uma oração imperativa. Então, nesse caso, nós também temos que optar pela ênclise. Em locuções verbais, que são formadas por verbo principal no infinitivo ou no gerúndio. Então, locução verbal é quando nós temos um conjunto de verbos que atuam em conjunto para estabelecer, para expressar algum sentido. E é formado, então,
por verbo principal que está no infinitivo, ou seja, o verbo que apresenta sentido, e o infinitivo é quando ele termina em ar, er ou ir, e no gerúndio, quando ele termina em NDO. Então, é quando o pronome pode ficar depois do verbo auxiliar ou depois do principal. Então, aqui nós temos assim: estavam esperando-me no embarque. Então, aqui nós temos o verbo principal que está no gerúndio e o pronome vem logo depois desse verbo. Ou ainda, estavam-me esperando no embarque. Então, aqui nós temos duas possibilidades, porém sabemos que a forma mais comum, a forma que nós acabamos utilizando mais corriqueiramente é a primeira, estavam esperando-me no embarque. Então, essa segunda forma, ela não é tão comum. Então, é sempre adequado usar a ênclise após verbos no infinitivo, lembrando, infinitivo termina em ar, er ou ir, atentando para as adaptações do pronome em terceira pessoa. Se for objeto direto, então nós temos encontrá-lo, acordá-la. Nas aulas passadas, nós trabalhamos com esse aspecto e eu apresentei para vocês qual que é a regra. No caso, o verbo seria encontrar. Então, nós tiramos o R final e acrescentamos o L ao pronome o, os, a e as. Então, fica encontrá-lo e acordá-la, e assim sucessivamente com os outros verbos que também seguem essa mesma composição. Se for um objeto indireto, a composição fica entregar-lhe, falar-lhe, ou seja, o verbo fica no infinitivo. As locuções verbais que são formadas por verbos no particípio, ou seja, que terminam em ado, edo ou ido, o pronome fica após o verbo auxiliar. Então, nós temos aqui, haviam-no avisado sobre as condições da viagem apenas no embarque. O verbo auxiliar, no caso, é o haviam, e o verbo, aqui no particípio, é o avisado. Então, aqui o pronome fica após o verbo auxiliar. Tinham-me contado sobre a viagem há meses. Nesse caso aqui, o verbo ter também atua como o verbo auxiliar. Contado é o verbo que está no particípio. E nesse caso, então, o pronome fica após o verbo auxiliar. Então, aqui nós temos uma outra informação. Observe que, independentemente de verbo principal ou auxiliar, a ênclise é marcada com o hífen. Então, essa é uma informação bem importante. Sempre quando utilizarmos a ênclise, ou seja, o pronome após o verbo, ele é demarcado com o hífen. Devo entregar-lhe as passagens apenas no embarque. Então, aqui nós temos o verbo entregar e o lhe, que é o pronome sinalizado aqui marcado pelo hífen. Devo-lhe entregar as passagens apenas no embarque. Aqui nós também temos essa sinalização através do hífen. Quando a gente fala sobre as regras da colocação pronominal, nós podemos dizer que elas não são muito naturais aos brasileiros, porque elas são uma herança das nossas raízes portuguesas. E há uma tendência de iniciar as frases com pronomes oblíquos, que é um posicionamento não recomendado pela norma padrão. Ou seja, iniciar uma frase com o pronome oblíquo não é recomendado, mas ele é bastante comum. Esse é uma forma muito comum no português falado e também na forma mais informal de comunicação. Então, aqui nós temos
o exemplo. Nos disseram que a viagem foi maravilhosa. Esse nos aqui, ele segue uma tendência que é coloquial, ela não está de acordo com a norma padrão. Ela é comum somente na fala, na comunicação mais informal. E se nós quisermos utilizar uma expressão parecida com essa e que ela esteja de acordo com a norma padrão, nós precisamos ocupar a posição que é chamada de ênclise. Então ela fica assim: disseram-nos que a viagem foi maravilhosa. Então devemos utilizar o pronome após o verbo e aí sim ela está conforme a norma padrão. E assim, quando a gente pensa sobre esse assunto, o ato de aplicar ou não a regra gramatical de acordo com a norma padrão pode depender da situação comunicativa. Se estivermos em uma situação mais informal, não há tanto essa preocupação. Porém, dependendo da situação, dependendo dos gêneros textuais em que nós estamos aplicando a norma padrão, até mesmo escrevendo, produzindo, é necessário, então, que seja utilizada essa norma padrão. Em textos como crônicas, em piadas, em narrativas regionais, textos pessoais, essa linguagem informal até pode ser utilizada, mas nós sempre precisamos estar atentos à situação, de acordo com o nosso público que receberá então o nosso texto. A tarefa referente à aula de hoje, vocês deverão realizar os exercícios 4 e 5 da página 46, o 6 e o 7 da página 47, 1 e o 2 da página 49 e o 3 da página 50. E por hoje é só, bons estudos para vocês e até a próxima aula.